Olá, mulheres que estão na busca da sua posição executiva. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma dúvida que me foi apresentada. Então, as pessoas que estão aí cultivando esse sonho de chegar numa posição executiva, uma das dúvidas que permeia a mente é: mas o que que muda realmente quando a gente chega numa posição executiva, né? Quando a gente faz essa transformação, essa transição de uma posição no nível gerencial para uma posição no nível executivo. Existem muitas coisas que mudam e eu vou falar com vocês de 5 coisas que realmente me chamam a atenção e que justificam muito essa preocupação que todos nós temos que ter de estar preparados para alçar esse voo, né? A gente realmente, quando a gente entende também, a gente sofre menos no processo dessa preparação. Porque apesar de algumas pessoas acharem que é um processo natural, que a gente vai evoluindo a partir do momento que a gente vai assumindo novas responsabilidades, a partir do momento que a gente vai amadurecendo profissionalmente, amadurecendo pessoalmente nas nossas habilidades aí relacionais, nas nossas habilidades emocionais, que naturalmente a gente estaria assim preparado para ser um executivo. Mas existem alguns fatores que a pessoa precisa saber que é diferente mesmo, que precisa ter essa consciência. Quando a gente passa a ter a consciência, a gente passa realmente a se preparar melhor para o desafio que vem. É um grande desafio? É. Se fosse um desafio fácil, se fosse uma transformação natural, se fosse um passo, mais um passo numa jornada aí de crescimento profissional, muitas pessoas, desculpa aí a confusão, muitas pessoas conseguiriam. E, na verdade, somente poucas pessoas realmente se tornam capazes, são percebidas como capazes de alçar esse grande voo. Então vamos começar aí com o primeiro fator que eu acredito que seja uma transformação que todos diriam óbvia. Então a primeira transformação óbvia é a questão da remuneração. Realmente, quando a gente alça o voo para o nível executivo, a remuneração cresce. E eu estou falando remuneração no sentido amplo mesmo, né? Então não é só uma questão do salário que cresce. Então a gente tem um salário mais robusto, mais parrudo aí. Em algumas empresas essa transformação é mais acentuada. Então pode ser quase o dobro da remuneração de um nível gerencial. Em outras empresas é uma transformação aí de cerca de 50% a mais do que a remuneração do nível gerencial. Também depende da política de remuneração da organização e e dentro dessa política, de como a empresa quer estar se posicionando frente ao mercado, não só aos concorrentes diretos, mas ao mercado de remuneração como um todo. Então, existem empresas que são mais agressivas nesse processo de remuneração e colocam que elas querem estar a 50% acima da média do mercado, 75% acima da média do mercado, e outras que que acreditam que podem estar trabalhando com uma remuneração menos agressiva, podem estabelecer 75% antes da média do mercado. Então, e depende da política de remuneração da empresa onde você está buscando aí alçar esse voo. Mas além do salário, existem benefícios, né? Existem benefícios também naturais, né? Além
de um auxílio refeição, um auxílio alimentação, de outros pequenos benefícios que todas as pessoas dentro da organização possuem. No nível executivo, você tem muitas empresas, os executivos passam a ter um cartão, né, um cartão pessoa jurídica que eles podem fazer uso para almoços com clientes, com fornecedores, e isso é um benefício muito legal. Um benefício que geralmente todos os executivos possuem nas empresas é a garagem, né? O lugar, um estacionamento onde eles podem estar chegando com seus carros e chegando ao trabalho, que é um benefício também que está associado à necessidade que o profissional chegue com mais facilidade ao trabalho e saia geralmente num horário mais além do horário convencional, então que ele tenha essa facilidade de ir e vir para a empresa. Então, estacionamento é um dos benefícios. E existem outras empresas que estabelecem possibilidade de fazer cursos de pós-graduação, que são geralmente em gestão de empresas, são cursos muito caros. Esses cursos, geralmente, aqui no Brasil, eles aí variam de um custo em torno de R$100.000, né? Um pouquinho mais abaixo para alguns e um pouquinho acima para outros, mas é geralmente um curso de gestão e bastante conceituados aí, e que são oferecidos aos executivos, que os executivos podem estar fazendo. Então, vocês veem aí que existe muitas oportunidades de uma remuneração mais parruda, e isso é maravilhoso, né? Esse é um ponto, assim, de destaque, que eu coloco como destaque, e que, por exemplo, a minha remuneração, né, no nível de diretoria, hoje, né, atualizada no valor de hoje, chegaria a R$50.000. Então, era uma remuneração realmente bastante significativa, bastante boa, né? Numa outra oportunidade eu vou botar aqui a carteira de trabalho com o valor estabelecido naquela época, e aí a gente faz essa transformação aí, traz a valor presente, vocês vão ver que era até um pouquinho mais do que 50.000 nos valores de hoje, né? Então, realmente, a gente olhando, opa, vale a pena a gente ir para um nível executivo. Só que tudo na vida tem um lado bom e tem também o lado ruim da história, o lado difícil da história. E é esse também que eu vou contar agora, né? Coisas que mudam e que para algumas pessoas podem até ser boas, para outras pessoas podem ser difícil de lidar no primeiro momento. Para outras pessoas, participar das reuniões estratégicas, participar principalmente de reuniões de planejamento, que os debates são muito acalorados, é um desafio difícil, né? As pessoas mais tímidas, mais introvertidas, que têm menos desejo de estar se expressando diante da expressividade de colegas bastante intensa e também da cobrança da empresa. Não nos esqueçamos que no nível executivo, o nível de cobrança da empresa, dada a remuneração, é um nível de cobrança realmente muito alto. Então, é como se... assim, falando a grosso modo, de uma forma difícil, arrogante, é como se a empresa dissesse: eu te remunero muito bem para que você faça o que eu preciso, né? A empresa, vamos transformar a empresa aqui numa pessoa jurídica, para que você faça o que eu preciso, ou seja, atinja os resultados, atinja as metas.
E o tempo todo eu tive um grande chefe, um querido, que um dia chegou para mim e falou: olha, quando a gente está trabalhando, e principalmente quando a gente é um executivo dentro de uma empresa, é como se a gente acordasse com uma espada fincada na nossa cabeça. O que que ele quis dizer com isso, né? Que a qualquer momento a gente poderia não estar mais fazendo parte daquele grupo, que a gente tinha que estar preparado para permanecer. E o que que é estar preparado para permanecer? Estar preparado para permanecer é fazer a diferença, é trazer resultado, é realmente conseguir que as suas equipes, que as suas pessoas entreguem um resultado além do esperado. Então vamos voltar para a história das reuniões. Eu, né, dentro da minha última empresa como executiva, eu era responsável por todo o planejamento estratégico, pela organização de todo o planejamento estratégico da empresa. Então, eu tinha que estruturar toda a reunião, né, organizar, fechar com o pessoal de orçamento para que os números pudessem estar muito bem desenhados ali para que as melhores decisões fossem tomadas e também para garantir que as ações estratégicas que estavam sendo pensadas pudessem receber ali os investimentos necessários para que acontecesse, né? Porque nada acontece sem que haja ali um aporte de dinheiro necessário para que a máquina gire. Então, o processo do planejamento, ele envolve estabelecer metas, envolve os objetivos, envolve a missão, visão, valores, mas principalmente envolve as questões financeiras que têm que estar muito bem organizadas e distribuídas de forma a garantir que todo aquele programa esteja amarrado, né? Como se fossem diversos retalhos, né? A gente vai pensando em objetivo, vai pensando nas metas, tá? Mas tem que montar a colcha junto aqui com a parte financeira para que as ações sejam efetivadas de fato. Porque senão a gente vive um mundo de sonho, né? Um mundo de Alice. A gente só deseja, eu queria tanto ganhar participação de mercado. Mas uma das ações que envolve recursos para ganhar uma boa fatia no mercado é o marketing, o gasto com propaganda, o gasto com relações públicas, o gasto aí com a apresentação da empresa, o desenvolvimento, o fortalecimento da marca. Então, tem muitas ações e todas essas ações vão envolver recursos financeiros. Então, eu quero ganhar fatia de mercado, eu quero dobrar o número de clientes, né? Que algumas empresas são bastante ambiciosas, principalmente quando elas querem crescer, estão no momento de crescimento e elas precisam de um respaldo aí do marketing, né, da propaganda. Além do marketing da propaganda, muitas vezes você tem que investir em aumento da sua força de vendas. E aí você tem que ter mais pessoas na equipe comercial. Isso envolve mais uma despesa para a empresa que precisa ser orçada, né? Você tem que ter os recursos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, apesar da reunião parecer um processo simples, é uma reunião que as pessoas debatem ideias, metas, objetivos, etc., na verdade é um grande emaranhado, porque na hora que eu puxo um recurso para um lado, por exemplo, até aqui eu estou falando do comercial, do marketing, eu deixo de ter recursos, por exemplo, para estar desenvolvendo o sistema operacional da empresa e estar conseguindo aí entregar, né, uma maior entrega para esse futuro cliente que está por vir. Então, o que adianta, né? Eu vender e não conseguir atender bem, não conseguir manter esse cliente. Então, é um equilíbrio. Então, para a coxa ficar bonitinha, não ficar torta, né? A gente tem que equilibrar todos os fatores e a base desses fatores é essa questão orçamentária. Então, para algumas pessoas, participar de reuniões de planejamento estratégico é uma coisa difícil,
porque tem que lutar lá, né? Tem que mostrar para a empresa que é importante que a empresa separe algum recurso para o lado da pessoa que está ali participando, e muitas vezes a pessoa é muito tímida, introvertida e não consegue se expor, porque também tem outros que são muito extrovertidos e que não param de falar e que ficam muito emocionados, trazem aí as suas catarses, e aí você pode ter um desequilíbrio. E para essas pessoas mais tímidas, participar desse tipo de evento é exaustivo. Elas chegam no final, elas sentiram que sua energia foi ali sugada e ela nem sabe muito bem porquê, e ela não pôde defender as suas crenças ali, defender a sua área, defender o que a empresa realmente precisava fazer. Então, para algumas pessoas é muito bom participar desse debate, participar aí do aspecto estratégico, estar ali junto e tal, mas para outras pessoas pode ser um processo doloroso, ter que defender ideias, ter que defender as suas áreas, ter que defender investimentos que não estavam sendo pensados ainda pela empresa. Então, a gente falou de um benefício imediato aí de se tornar executivo, que é a questão da remuneração. Existe um outro benefício que tem a ver aí com participar das reuniões estratégicas, mas, como a gente viu, depende um pouco do perfil, porque quem tem um perfil mais extrovertido, que gosta de falar, que gosta de debater, é realmente um momento muito rico de aprendizado até sobre o negócio da empresa, mas para aquele mais introvertido, aquele mais tímido, pode ser um momento de muita angústia, porque ele está tentando verbalizar, ele está tentando falar o que ele acredita e ele não consegue o espaço e fica ali naquele sofrimento, vivenciando aquela angústia de não conseguir participar de maneira muito efetiva dentro das reuniões estratégicas da empresa. Um terceiro aspecto muito interessante da mudança, né, de quando você se torna executivo, é que geralmente, nas minhas experiências aí como executiva nas diversas empresas onde eu pude trabalhar, a diretoria, né, fica numa área específica, ou seja, existe um open space em algumas empresas, que é muito legal, que os diretores ficam todos juntos numa sala. Eu já tive essa experiência do open space na empresa de varejo onde eu trabalhei. Mas existem outras empresas que os diretores ficam numa mesma área, mas em salas independentes. Qual é o entendimento de você ter essas salas independentes? É que muitas vezes você está tratando de assuntos delicados, você quer dar um feedback para um gestor, você quer tem necessidade de fazer reunião com um fornecedor, com um cliente, então você já teria aí a sua sala para esse momento, ou o momento que o seu chefe quer dar um feedback para você e ele senta, tem N explicações, né? No varejo é muito comum o open space e a sala da diretoria. Em outras empresas é também bastante comum as salas onde a diretoria fica, mas geralmente a diretoria fica junto. E você sabe responder por quê? Porque o nível de diretoria é uma grande equipe na empresa. Ele tem que funcionar como uma equipe. O CEO, né, ou o superintendente geral, ou o gerente geral da empresa, existe N nomenclaturas aí para esse cargo, em inglês é o CEO, né, que é o Chief Executive Officer. Então, esse cara que montou um time dele, né, uma equipe dele, os diversos diretores, diretor financeiro, diretor de operações, diretor, no meu caso, que era de relacionamento, que envolvia diversas áreas, o diretor de recursos humanos, dependendo da empresa, existe um diretor de gestão de pessoas, de gente, recursos humanos separado,
diretor de marketing, diretor de comunicação e relações públicas, aí cada empresa vai ter aí um número de diretores definido, né? Então, esses diretores precisam funcionar como uma equipe. Por quê? Porque se eles não entendem os impactos das decisões que estão sendo tomadas muitas vezes na área dele, na área dos outros, eles acabam podendo prejudicar o trabalho ao invés de trazer resultados. Porque a empresa é uma grande teia ali, né? Uma grande teia. Então, na hora que eu puxo aqui para um lado, eu vou ter repercussão em outros lados. Sempre vai funcionar assim. Né? Então, estamos todos interligados, né? Essa é a tal da visão holística que a empresa tem que ter. Que todos estão interligados, todos precisam trabalhar juntos para o objetivo comum. E é por isso que os diretores devem estar juntos, devem debater ali as situações e buscar soluções para os problemas que estão surgindo e que estão impedindo que a empresa alcance as metas que foram traçadas, os objetivos que foram definidos na tal da reunião do planejamento estratégico, no processo do planejamento estratégico. Então, funcionar como uma equipe. E o que é uma diretoria que funciona como uma equipe? É uma diretoria onde cada membro se sente à vontade de falar o que precisa ser dito, sem nenhuma intimidação, sem nenhum tipo de constrangimento, né? Então, a pessoa poder até estar errada, né? Achar, olha, eu acho que isso aqui não está ok, eu acho que a gente devia fazer assado, e outra pessoa chegar com uma outra argumentação e mostrar, não, olha, a gente não pode fazer isso, pode disso. Então, esse funcionamento, este comportamento das pessoas é o mais importante num processo de reunião da equipe executiva de uma empresa. É fácil construir uma equipe executiva? Não. Por quê? Porque muitos desses diretores sentem muita falta de estar próximo da sua própria equipe, né? das áreas que ele administra, né? Das pessoas com as quais ele precisa que deem resultado para que ele tenha resultado, né? Então, eu conheço, né, alguns diretores que ficam realmente ressentidos e que de toda forma reagem e preferem ficar próximos de sua equipe. Por que isso não é bom? Porque isso impede, né, não é evitar, não, isso impede que ele esteja junto ali do social também, do momento do social. Porque para a gente transformar um grupo de pessoas numa equipe, também num ambiente mais informal, essas pessoas precisam criar vínculo, né? Criar um laço, se conhecer, porque, por exemplo, na hora que você está almoçando, é uma hora que você fala de outras coisas, você fala da família, você fala da tua história, você conta episódios em outras empresas onde você trabalhou, ou seja, vocês, né, nós, enquanto diretores, a gente tem a oportunidade de conhecer melhor um ao outro e isso vai criando mais vínculos, né? Você vai entendendo, é por isso que a pessoa faz isso quando ela faz isso, porque ela teve essa experiência, assim. Então, as coisas começam a fazer sentido. E quando a gente entende, a gente sofre menos, né? Como me ensinou meu grande chefe querido, o Clemente Nóbrega. Então, quando a gente entende, a gente sofre menos e consegue, com isso, ultrapassar algumas dificuldades relacionais, né? Quando a gente entende o outro, a gente consegue empatizar com o outro. Então, a gente consegue ajudar, contribuir, dar mais contribuições para aquele grupo como um todo, transformando um grupo de resultados menores num grupo mais forte, numa verdadeira equipe e numa equipe que traz grandes resultados, né? Resultados além do esperado. Porque nunca
Nunca, gente. Pode anotar aí no caderninho que vocês vão ver muitas experiências na sua vida profissional. O fracasso de uma empresa não é resultado de uma questão só. Ah, eles não sabiam fazer marketing. Não é só isso. Você vai ver, ó, eles não fizeram marketing, eles não fizeram isso. E aí, com isso, eles não conseguiram o resultado que eles estavam precisando. Da mesma forma, o sucesso de uma empresa nunca é uma coisa só. Foi aquela propaganda sensacional que eles lançaram. A propaganda sensacional, é claro que contribuiu, mas teve um comercial que pôde usar essa propaganda de uma forma inteligente, chegar no cliente e realmente mostrar para o cliente que aquela propaganda retratava uma realidade da empresa. Você tinha uma área de produto que desenvolveu produtos que atendiam às necessidades dos clientes naquele momento. Você tinha uma área de operações que estava entregando o que era prometido, e isso fazia o cliente ficar satisfeito. Você tinha todo um conjunto de ações no dia a dia da empresa, gerentes preocupados ali em ser produtivos, em entregar o seu melhor. Então, nunca é por um fator só que uma empresa fracassa na sua participação no mercado ou obtém sucesso na sua participação no mercado. É sempre um conjunto de fatores positivos ou negativos que vão explicar isso. Então, voltando, a equipe, né, do nível executivo, os diretores que funcionam, que estão mais interligados, eles realmente conseguem fazer a bola girar. Por que isso é importante? Porque, da mesma forma que não é um fator só, a empresa são grandes processos. E geralmente os processos, eles perpassam diversas áreas. E geralmente não são áreas do mesmo diretor. Até pode ter processos internos, só de uma área que tem começo, meio e fim dentro da mesma área. Mas a maior parte dos processos nas organizações, de modo geral, eles vão ali passando por diversas áreas dentro da empresa. Então, começa numa área de atendimento, vai passar por um financeiro, vai passar aí do financeiro, vai para a contabilidade, volta para a área de atendimento, e você tem um processo de venda, começa lá na área comercial, mas vai ter que passar ali pelo jurídico, vai ter que passar ali pelo financeiro, vai ter que voltar para a área comercial, tem também, de repente, alguma ação de marketing ali envolvida. Então, nunca é uma coisa só, e todas as decisões da empresa geralmente vão impactar as decisões mais estratégicas impactam nesses processos que envolvem diversas áreas. Quanto melhor for a relação entre os diretores dessas áreas, maior a possibilidade de se ter um resultado além do esperado. Por quê? Porque a comunicação vai fluir melhor, as pessoas não vão entrar com aquela percepção ou com aquela necessidade de defesa. Não, porque a minha área é melhor. Não, porque nós vamos aqui, na minha área, nós é que estamos fazendo tudo certo. Lá eles estão fazendo errado. A partir do momento que você perde essa visão de eles, de nós e eles, e passa a ter uma visão de nós como empresa, como corporativo, e que nós estamos buscando a melhor solução, e que lá na outra área existem dificuldades que precisam ser vencidas para que a gente tenha aqui soluções, e que a gente tem que fazer coisas melhores aqui para que eles recebam o nosso output melhor e possam com isso estar fazendo uma entrega melhor, que pode até voltar para minha área também. Então, eu recebo o input do cliente, faço aí uma transformação, entrego para uma outra área, a outra área vai fazer uma transformação em cima desse input que ela recebeu da minha área e vai voltar direto para o cliente ou direto para mim, para que eu faça de novo e comunique ao cliente. Ou seja, estamos interligados, temos que funcionar como nós, né? Nós da empresa, e para isso, quanto melhor é o relacionamento entre os diretores,
mais isso flui no dia a dia com naturalidade, menos defensivas as pessoas vão ser, e quando elas não são defensivas, elas vão mesmo para o jogo, elas estão no jogo para ganhar juntas, elas se ajudam e com isso os resultados aparecem. Então é muito bom que haja essa comunhão entre os membros da diretoria do nível executivo e que eles trabalhem realmente juntos. E quando eles estão juntos ali numa área física, ou no open space, ou em salas, mas no mesmo andar ali todo mundo junto, facilita muito, né? Leva realmente à criação desse espírito de equipe, de uma equipe do grupo executivo, que é fundamental para os resultados. E em cima disso que eu estava falando para vocês, um quarto fator que é diferente, né, no nível executivo é a distância física mesmo que você fica da sua equipe, né? Então, principalmente dos colaboradores, porque enquanto você é do nível gerencial, você está muito próximo dos seus colaboradores de modo geral, né? Então, mesmo que você seja já gerente, aí o gerente tem alguns coordenadores, 2 ou 3, 4 coordenadores, aí depende do tamanho da área, pode ser até 5 coordenadores, mas tem alguns coordenadores, e abaixo desses coordenadores, ou você tem direto já os colaboradores, ou dependendo do número de colaboradores, você pode ter alguns supervisores ou líderes, algum tipo ainda de nível hierárquico para lidar, para garantir o controle, né? Porque senão fica muito difícil ter a gestão dos profissionais, né? Então, geralmente, você passa a ter essa necessidade para 20 pessoas, né? Então, se você tem, tipo, 100 colaboradores, você terá que ter aí uns 5 líderes para lidar com esses colaboradores. Aí, depois a gente pode até fazer um vídeo melhor sobre essa questão de estrutura, né? Como é que a gente deve desenhar uma estrutura. Mas, de qualquer forma, está lá o diretor, geralmente fica lá naquele ou no open space ou numa sala mais próximo do grupo de executivos, e a galera tá aqui com os gerentes, coordenadores, os líderes, o que for. Então, muitas vezes, devido a essa distância física, o diretor não sabe se a meta, se os planos de ação estão acontecendo como deveriam. É muito difícil ele ter esse controle, porque ele não está lá dentro, não tá vivendo aquela realidade no dia a dia. Então, ele depende muito do feedback aí do gerente para entender o que está acontecendo. Para alguns, isso é muito difícil. É muito difícil não estar perto dos colaboradores, não estar criando o espírito que ele quer criar, né? Ele nunca tem certeza se as pessoas entenderam a importância daquela meta, se as pessoas estão realmente envolvidas, comprometidas com o trabalho que precisa ser feito, da forma como o trabalho precisa ser feito, as entregas, como as entregas devem oferecer. Então, essa distância pode fazer algumas pessoas sofrer muito, né? Alguns executivos podem entrar em sofrimento, e outros que aprenderam a lidar com essa questão da delegação e sentem prazer no exercício da delegação, de ver os seus gerentes crescendo, ver os seus gerentes trazendo resultados. Esses executivos geralmente têm muito prazer com esse processo de se ver ali fazendo parte de uma equipe de executivos e vendo suas equipes funcionando através dos gerentes que ele selecionou, que ele preparou, que ele desenvolveu para que eles assumissem as equipes e trouxessem resultados. Então, é super importante para o diretor ter gerentes, né, que ele possa confiar, realmente ter gerentes que combinem com ele, né, que respeitem
as pessoas, que respeitem os processos, como pessoas e processos precisam ser respeitados. Então, é claro que sempre o grupo, né, de gestores, de gerentes ligados ao executivo, 3, 4 ou 5 gerentes, podem ser completamente diferentes entre eles, mas mesmo assim trazerem resultados, porque os valores essenciais são respeitados. Então, uma forma importante para que o executivo realmente construa a sua equipe de gerentes é trazer pessoas com valores semelhantes aos deles, né? Então, é muito difícil que o grupo gerencial ligado a um diretor funcione adequadamente, traga os resultados da forma como ele deseja, se pensar muito diferente dele, se for um grupo diferente. Ué, mas o diretor está lá longe, como é que ele vai garantir? Existem formas e cada um faz de um jeito. Então, tem que haver, né? Você tem que criar oportunidades de estar junto com o colaborador de alguma forma, de conhecer o colaborador da tua área, de ouvir esse colaborador, de sentir como ele está percebendo que as coisas estão funcionando. Então, essa é uma forma. Você tem que chegar lá no colaborador. Mas você tem que chegar no colaborador também para falar das ações de planejamento e falar dos valores que vocês, né, devem praticar ali naquela diretoria, né? Quais são os seus valores, quais são os valores da organização que precisam ser respeitados. Então, devem existir eventos em que você esteja com pessoas, principalmente os líderes de opinião, que vão estar transmitindo isso para outros colaboradores, porque nem sempre existem áreas que funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia, então você não consegue nunca tirar todo mundo para estar aí participando de um evento. Então, há uma necessidade de você também se organizar em termos de como escolher as pessoas que vão estar participando dos eventos em que você vai estar construindo aí a forma como você acha interessante que as pessoas trabalhem. Então, tem o contato 1 a 1, tem o contato geral para transmitir aí, né, a cultura que você almeja para a tua área. Existe também reuniões com o nível gerencial, reuniões com o nível de coordenação, e assim você vai estar aí preparando o seu time, né, sua equipe, para funcionar como equipe, ou seja, as pessoas vão estar falando, vão estar mostrando os seus valores, mesmo estando em equipes diferentes. Então, dentro da tua diretoria, você pode ter 4 ou 5 gerências, mas a forma de fazer as coisas, a preocupação com as pessoas, a preocupação com os processos vai ser muito semelhante, porque você consegue transitar de outras formas junto a esses colaboradores. Então, não pode ficar também só no grupo ali dos executivos, na equipe dos executivos, tem que trabalhar de outra forma, já que no dia a dia você não está junto. Então, você tem que estar junto em outras oportunidades, em outros momentos com a sua equipe. Essa é uma questão muito importante e que vai nos levar para a próxima questão. E a próxima questão tem a ver com gestão do tempo. Então, depois que a gente se torna diretor executivo, é muito difícil a gente conseguir gerenciar o tempo. Por quê? Porque a gente tem, eu falei, né, um monte de reuniões que a gente tem que fazer ao longo do ano aí, com essas equipes diferentes, com os gerentes, com os coordenadores, com os líderes, com os colaboradores, aí depende do tamanho aí do teu grupo ali que você está trabalhando, mas de qualquer forma tem mais reuniões para fazer, tem mais assuntos para trocar, tem reuniões de resultado que tem que fazer aí com o gerente, sistemática, tem reunião de feedback, tem
um monte de momentos que você precisa estar focado naquele assunto, né? Que não é uma reunião social, é uma reunião de trabalho importante. Mas além dessas reuniões, tem um monte de reunião com outras diretorias, tem reuniões relacionadas aos projetos estratégicos da empresa, tem a própria reunião do grupo de diretoria, geralmente são reuniões semanais que tratam de resultados, que tratam de ações que estão com problema para estarem acontecendo, tem a ver com esses projetos que podem estar passando por dificuldades ou não, que podem estar fluindo bem, mas tem que falar sobre isso. Tem reuniões com a liderança, com o CEO, tem reuniões não marcadas, não agendadas, que tem a ver com a necessidade de receber um cliente, mesmo que não tenha sido agendado, de receber um fornecedor importante, de estar falando aí de um projeto com um consultor que foi visitar um outro executivo, ou seja, toda hora, a vida de um executivo é uma vida com muita emoção. Então você pediu para ter emoção, entrou na fila 10 vezes e virou executivo, porque vai ser com muita emoção mesmo. Um dia começa, você tinha lá teu planejamento, eu ia fazer isso, aí já começa um gerente ligando que deu um problema, que aconteceu aquilo, aquilo outro, você já começa a ter que resolver aquilo, e aí já tem uma reunião que você tem que sair correndo para ir, vai para tal reunião, aí sai da reunião crente que você vai conseguir finalmente voltar para o trabalho que você estava pensando em fazer, analisar um relatório, mas aí o seu chefe te chama para participar de uma reunião, porque ele recebeu um consultor que te conhece de não sei aonde, e aí você senta, e assim vai o dia, e realmente consome muito. Como é que eu lidava com essa situação? É claro que não são todos os dias assim tão caóticos, graças a Deus, mas tem alguns dias assim caóticos, não são poucos não, são alguns dias. Eu lidava quando eu tinha uma tarefa que, primeiro, exigia muita atenção, segundo, eu precisava focar e terminar e entregar logo, porque eu não podia ser, eu sempre brincava com os meus gerentes que não podia ser eu o ponto ali de segurar um processo que tinha que fluir rápido, né? Eu tinha que ser o ponto que facilitava, eu tinha que ser o facilitador e não parte do problema, eu tinha que ser parte da solução. Então, para isso, eu me organizava quando eu, por exemplo, precisava analisar um relatório para tomar uma decisão, para que a área pudesse realmente fazer uma ação X ou Y, então eu chegava mais cedo, porque, por exemplo, nessa empresa que me veio à mente aqui, o horário era às 9, então eu chegava às 8, 15 para as 8, porque aí me dava tempo nesse dia de fazer o que eu tinha que fazer, analisar, tomar as decisões e assim fazer o trabalho fluir. De qualquer forma, como vocês viram, existem diferenças. É claro que no nível gerencial a gente tem um monte de demanda, a gente também tem pressão, a gente também tem que participar de reunião que a gente não sabia que tinha que participar, a gente também é chamado na sala do diretor ou do CEO para falar de um assunto que está ali pendente, que é muito relevante, que é muito importante. De qualquer forma, o que acontece quando a gente vai para o nível executivo é que é um pouquinho mais do que era no nível gerencial, entenderam? Nessa parte aí de gestão do tempo. E cabe, né, a cada um ter o seu método de cuidar do tempo, né? O Peter Drucker, ele tem uma visão muito específica sobre o gestor que é eficaz, né? E para ele, o gestor eficaz, e somos todos gestores a partir do momento que a gente assume um cargo de liderança, somos todos gestores. E o gestor eficaz, ele precisa saber administrar o seu tempo, porque é um bem muito precioso, é um bem escasso, e quanto mais alta você estiver na hierarquia, mais importante é o seu tempo para que as decisões mais adequadas, as decisões certas sejam tomadas na organização. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhem, curtem aí e
Vamos aguardar o próximo vídeo. Eu espero trazer um assunto que seja palpitante e divertido para vocês. Até a próxima!